Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá, boa noite. Meu nome é Júlia Molan e eu gostaria de apresentar o nosso trabalho sobre uma análise de mulheres migrantes congolesas no Rio de Janeiro. Bom, nesse trabalho nós buscamos compreender como o processo histórico da colonização da República Democrática do Congo e as dinâmicas globais contemporâneas impactaram na trajetória de mulheres congolesas que vivem em situação de imigração forçada, especialmente aquelas estabelecidas no Brasil, com foco na cidade do Rio de Janeiro. Essa pesquisa parte do pressuposto que as experiências migratórias não podem ser analisadas apenas como deslocamentos geográficos. Elas envolvem processos complexos relacionados à história colonial, à desigualdade globais e a formas de exclusão social que atravessam gênero, raça, nacionalidade e classe. Assim, o objetivo central da nossa pesquisa é analisar como as mulheres constroem suas trajetórias migratórias e como acessam ou não políticas públicas e de que maneira formam redes de apoio no contexto urbano da cidade do Rio de Janeiro. Primeiramente, para compreender as migrações congolesas contemporâneas, é fundamental nós considerarmos o contexto histórico da República Democrática do Congo. O território congolês foi profundamente marcado pelo colonialismo europeu, especialmente durante o período do domínio belga, que instaurou um sistema de exploração extremamente violento e que estruturou desigualdades econômicas e sociais que permanecem até o dia de hoje. Esses processos coloniais contribuíram para a formação de conflitos políticos, crises humanitárias e uma instabilidade institucional que impactou diretamente a população local. Então, levando em consideração esse contexto, dentro desse cenário, as mulheres enfrentam vulnerabilidades específicas, incluindo a violência de gênero, precarização social e restrições de acesso a direitos. Então, esses fatores frequentemente contribuem para esse processo de deslocamento forçado, que, inclusive, em nossa pesquisa, a gente percebe que recentemente houve uma feminização dentro dos últimos 20 anos da migração forçada congolesa de uma forma global. Então, muitas mulheres congolesas acabam inseridas em trajetórias migratórias marcadas por deslocamentos involuntários em busca de segurança, proteção e melhores condições de vida. Sobre os conceitos que a gente utiliza nessa pesquisa, a gente aprofunda essa análise considerando os impactos da globalização sobre os deslocamentos humanos. Então, a gente remete a Mandel Castells quando nós vamos estruturar a ideia de sociedade em rede. Porque a globalização ela não intensificou os fluxos de capital, informação e mobilidade, mas não produziu uma distribuição igualitária das oportunidades. Então, alguns grupos se beneficiam da circulação global e outros permanecem marginalizados e enfrentam dificuldades de inserção social e econômica. Então, nesse sentido, as mulheres migrantes africanas, né, especialmente no caso de mulheres congolesas no Brasil, frequentemente ocupam posições periféricas dentro dessa estrutura global, enfrentando múltiplas formas de exclusão. E a forma em que imigrantes vão se coexistir nessa nova realidade, nessa sociedade, muitas vezes é sobre a sociedade em rede. Então, a gente vai analisar isso mais para frente, quando a gente for falar especificamente das mulheres congolesas no Rio de Janeiro. Nós também utilizamos o conceito de poder de Estado, do SAIAD. Então, a gente vai analisar como o Estado ele produz as categorias como imigrante, refugiado, imigrante irregular. Então, essas categorias elas não são apenas classificações técnicas, elas também são instrumentos de poder que vão determinar quem pode permanecer em determinado território e quais direitos serão atribuídos a essas pessoas. Então, o reconhecimento jurídico da condição migratória pode produzir diferentes níveis de precariedade social e jurídica, impactando diretamente o acesso a direitos e políticas públicas. Então, no caso de mulheres congolesas no Brasil, essa classificação muitas vezes influencia diretamente em suas possibilidades de regularização migratória, inserção no mercado de trabalho, acesso a serviços públicos, acesso a direitos. Então, no nosso próprio trabalho, a gente analisa como muitas dessas categorias são estigmatizantes e vão prejudicar o entendimento dessas mulheres como um sujeito de direitos e que vai poder
a acessar as políticas públicas, porque as políticas públicas não estão sendo pensadas para essas mulheres, especificamente para as demandas dessas mulheres. Então, elas não estão participando do processo de formulação das políticas públicas, da implementação de políticas públicas, e quando existem essas políticas públicas que são voltadas para pessoas migrantes, elas estão levando em consideração as demandas de mulheres negras periféricas, mulheres negras africanas que muitas vezes não vão dominar a língua portuguesa, mulheres negras de uma classe social que não seja uma classe social, classe média, uma classe social considerada alta. Então, todos esses aspectos vão impactar na, na possibilidade dessas mulheres acessar essas políticas públicas. Nós também utilizamos o feminismo negro e da intersexualidade, apresentando aqui Lélia Gonzalez e Bell Hooks. Então, para compreender essa experiência dessas mulheres, essa pesquisa dialoga também com essas contribuições do feminismo negro e do feminismo afro-latino-americano. Então, autores como a Lélia Gonzalez e a Bell Hooks vão enfatizar que as opções sociais não operam de forma isolada, então, pelo contrário, elas vão atuar levando em consideração raça, gênero e classe, se articulando nessa produção de desigualdades estruturais. Então, a partir dessa perspectiva interseccional, torna-se possível a gente compreender que as mulheres congolesas migrantes elas vão enfrentar um múltiplo sistema de opressão simultaneamente. Então, elas são mulheres, são negras, são mulheres que seriam estrangeiras, né? Que até essa palavra ela tem uma carga conotativa muito pesada por estrangeira, seria o estranho, né? O outro, a other. Então, elas vão ser frequentemente inseridas em contextos de vulnerabilidade econômica. Então, a gente precisa levar em consideração essa combinação de fatores, porque eles vão influenciar diretamente na experiência de migração, na sua oportunidade de integração aqui no Brasil e no Rio de Janeiro e na sua estratégia de sobrevivência. Então, essa análise, ela permite compreender que as desigualdades são enfrentadas por essas mulheres não podem ser explicadas por um único fator, mas esse entrelaçamento de diversas e diferentes formas de dimensões sociais. Agora, falando um pouco sobre mulheres congolesas no Rio de Janeiro, no contexto brasileiro, o Rio de Janeiro ele possui um contexto particular na presença de congoleses nos últimos anos. O Rio de Janeiro ele foi o primeiro polo receptor de congoleses no Brasil. Isso muito influenciado pela presença aqui já de angolanos. Então, por essa forte presença de angolanos no Rio de Janeiro, isso foi um fator que determinou que muitos congoleses entendessem o Rio de Janeiro como um polo migratório. Então, as mulheres, né, congolesas, elas chegam ao Brasil por meio dessas redes sociais, retomando a Castles, né, já previamente estabelecidas. Então, seriam familiares, amigos, membros da comunidade congolesa que já eram residentes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, essas redes, elas vão desempenhar um papel central no processo de acolhimento, nesse apoio inicial, esse compartilhamento de informações, nessas estratégias coletivas de sobrevivência, então que muitos grupos de congoleses eles se auxiliam no ensinamento da língua portuguesa, no momento de indicar um trabalho, fazer uma rede de trabalho mesmo, porque aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a gente nota que mulheres congolesas atuam muito, tem uma presença muito forte no trabalho no que diz respeito a tranças. Então, são muitas mulheres são cabeleireiras, atuam nessa parte desse setor comercial, tanto na parte também de culinária. Então, é um trabalho que ele vai se criando em rede mesmo. As mulheres vão indicando umas às outras, vão criando esses salões de beleza, centros de culinária, restaurantes. Então, vão se criando realmente conexões. E então também na parte de até em líderes comunitários locais que auxiliam essas mulheres congolesas, né, líderes também de, de acessar seus próprios direitos, então na parte de auxiliar na regularização migratória, apresentar o ordenamento jurídico brasileiro para mulheres congolesas recém-chegadas. Então,
Apesar dessas redes de solidariedade, né, as mulheres congolesas ainda enfrentam esses diversos desafios no cotidiano urbano, como são as dificuldades de inserção no mercado de trabalho formal, então as barreiras linguísticas, né, porque as mulheres congolesas falam francês, lingala, diversos outros dialetos e linguagens da República Democrática do Congo, então tem essa dificuldade sim de barreira linguística, a discriminação racial, a discriminação xenofóbica por conta de vir de um outro país, especialmente um país que é estigmatizado, um país africano, então as limitações no acesso a políticas públicas, a limitação no acesso a material mesmo informativo, então tendo essa barreira linguística, tendo essa barreira social, cultural, vai ter uma dificuldade de você acessar essas informações, se aprofundar nessas informações e poder ir atrás dos seus direitos. Então, muitas enfrentam esses obstáculos no processo de regularização migratória e nesse reconhecimento da sua condição de refugiado, que reforça essas situações de precariedade social e jurídica. Porque, especialmente no Brasil, não tem uma lei, um acordo bilateral entre o Brasil e a República Democrática do Congo. Então, não tem uma forma de se regularizar sua condição migratória através da sua nacionalidade. Você vai precisar comprovar um vínculo no Brasil. Então, você pode regularizar a sua situação migratória através da solicitação de refúgio e através da sua vinculação com o Brasil. Então, através de comprovar que você tem um trabalho no Brasil, o que é muito complicado, porque esse reconhecimento só vai se dar através do mercado formal e existe uma barreira muito forte dessas mulheres acessarem o mercado formal no Brasil, ou através de casamento ou nascimento de filho brasileiro. Então, essas seriam as possibilidades, né? Então, o que acontece? Quando essa mulher refugiada, essa mulher migrante forçada, vem ao Brasil, mas por algum motivo não consegue sua condição de refúgio é, ser deferida, que é uma realidade para muitas mulheres congolesas, porque oficialmente a República Democrática do Congo não é mais reconhecida como uma guerra para a situação, né, de guerra para o ordenamento jurídico brasileiro. Então, se você não consegue comprovar o seu grave fundado temor de país de origem, né, tanto subjetivo quanto objetivo na sua entrevista de elegibilidade para ser considerado refugiado e você tem a sua condição negada, essas mulheres elas vão se encontrar num limbo de ordenamento jurídico. Então, como ela vai fazer para se regularizar? Então, existe uma dificuldade muito grande. Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais nós nos interessamos a pesquisar, se debruçar sobre esse tema. Então, como existe de fato essa dificuldade já de se inserir no Brasil através da sua regularização migratória, só nesse aspecto você já vai ser talhada de acessar seus direitos em muitos outros aspectos, né? Esse seria só a ponta do iceberg. Então, concluindo, a análise dessas trajetórias das mulheres congolesas no Brasil vai revelar processos históricos, dinâmicas globais e estruturas sociais que ainda vão se articular nessa produção de desigualdade. Então, a colonização, os conflitos contemporâneos, a globalização e as políticas migratórias vão contribuir para moldar essas experiências dessas mulheres, que frequentemente vão precisar reconstruir suas vidas em contextos marcados por exclusão e vulnerabilidade. Então, ao mesmo tempo, a pesquisa ela também evidencia a importância das redes de apoio comunitária e das estratégias de resistência desenvolvidas por essas mulheres. Então, compreender essas experiências é fundamental para a formulação de políticas públicas mais inclusivas e sensíveis à desigualdade de gênero, raça e nacionalidade que vão atravessar os processos migratórios contemporâneos. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.